importantíssimo no jogo contra o Inter e hoje por muito pouco não empatou o jogo. Gostaria que comentasse sobre as suas impressões de quando o Rato ele esteve em campo pelo Atlético Goianiense. Pedro, boa noite. O Rato já entrou bem, né? É um menino que nós conhecíamos, né? Que foi até indicação do Anderson, auxiliar do Mancini, e tinha trabalhado com ele no Ferroviário. E ele chegou, não estava entrando nas partidas, e na partida do Inter ele entrou e foi bem, não só pelo pênalti, mas é um jogador que chama a responsabilidade, que gosta da bola, né? Tem uma boa finalização, tem uma boa qualidade técnica, um bom vigor físico, e ele nos deu um predicado para estar entrando e ganhando mais minutos, né? Então hoje ele entrou novamente, ganhou mais minutos, entrou bem, não só pela finalização, mas veio de trás, a hora que nós ficamos apenas com o Marlon de volante. Então é um jogador que vai acrescentar muito para o Atlético dentro dessa caminhada, e a gente fica feliz porque é um menino humilde que está buscando seu espaço dentro de uma Série A, e é assim que nós vamos fortalecer o nosso grupo com a entrada dos jogadores e dando a sua contribuição. Juliano Moreira. Eduardo, eu gostaria que você falasse das mudanças no Atlético para o começo do jogo e avaliasse esse resultado. O Atlético não atingiu aquele objetivo traçado no início do campeonato, que era, pelo menos, buscar um empate hoje aqui no Couto Pereira ou tentar a vitória. Gostaria que você falasse como vai ser daqui para frente e das mudanças no início da partida. Então, Juliano, nós vimos de 2 jogos, né? O terceiro jogo em 6 dias, né? Nós temos as nossas avaliações, temos as nossas também estratégias, né? Sabíamos que o Curitiba era uma equipe que deixava jogar muito por dentro e teríamos que ter a velocidade em algum momento do jogo, né? Então, falando especificamente do Jandson, o Jandson é o jogador mais agudo que nós temos, e nos dois jogos contra Palmeiras e Inter ele teve um desgaste muito grande, e nós sabíamos que contaríamos com ele por um determinado período do jogo, e também não pensando, mas sabendo que contra o Inter ele era o jogador mais agudo nosso, né? Porque nós não teríamos o Ferrarese, que é o outro jogador que tem uma característica não de velocidade como ele, mais próximo. Então foi usar ele num período do jogo que nós achávamos que seria um jogo onde ele se desarruma um pouco, que é o segundo tempo, e guardar totalmente ele para o jogo do Inter, que nós vamos precisar dele os 90 minutos, né? Claro que a gente sabe que o jogo tem várias variantes, mas e nós acreditamos que contra o Inter, por não ter um outro jogador próximo das características, então nós precisávamos dele para os 90 minutos. E, teoricamente, ele jogando hoje 90, 80 minutos contra o Inter, ele teria um desgaste maior. Contra o Natanael, o Nicolas e o Natanael são 2 jogadores de um nível parecido, claro que dentro das suas características, né? O Nicolas um jogador mais de linha de 4, o Natanael é um jogador mais agudo, um lateral mais agudo. O Curitiba era um time que tinha dificuldades de jogar pelos lados do campo, tanto é que nós criamos várias situações, tanto no primeiro como no segundo tempo, pelo lado do campo, e contra o Inter nós também não teríamos o Natanael numa suplência, só o Nicolas. Então o risco de você perder o Nicolas para o jogo do Inter é muito grande, e como você tem 2 jogadores que se assimilam, foi a escolha, e o restante foi a equipe que vinha jogando, né, dentro do que vinha no decorrer do campeonato. Natália? Eduardo, boa noite. Mais do que o resultado, a atuação do time vem te preocupando, porque a gente vê que o Atlético não está conseguindo ter aquela intensidade que tinha dos últimos jogos, o rendimento caiu, as oportunidades que o Atlético criava não está conseguindo criar na mesma quantidade. Isso vem te preocupando também, o rendimento do time em si? Natália, se você pegar o scout dos jogos do Inter e do Palmeiras, nós tivemos mais de 20 finalizações e o adversário quase metade, né? Então a gente criou e não conseguiu finalizar. Contra o Palmeiras, o Jean não fez uma defesa, se eu não me engano, ou uma. As bolas que foram, infelizmente, a qualidade do Palmeiras acabou sendo primordial. E contra o Inter teve 3 chances no início do jogo, onde nós estávamos mal mesmo até os 20 minutos. Posteriormente eles foram ter uma chance aos 30 e pouco numa finalização. Então nós criamos. Hoje foi um jogo onde o Curitiba
Nós já sabíamos que era uma equipe que não tinha tanta pressão, que jogaria mais atrás da linha da bola, né, que nós teríamos a bola, mas nós não poderíamos dar a transição. Então acho que o que mais pecou hoje foi, na maioria das vezes, nós darmos essa transição, como foi o gol do Curitiba. No primeiro tempo eles tiveram uma chance numa finalização, nós tivemos hoje, eu acho que foi o jogo que nós tivemos mais posse, mais controle, mais domínio e menos finalização que os dois outros jogos. Quanto à intensidade, eu acredito que a equipe, até os números do GPS já mostraram, foi intensa, ficou com a bola, correu, lutou. Nós não podemos falar um A da equipe em relação à intensidade. A gente tem que analisar, vocês, todos analisam o resultado, que é o normal, nós temos que analisar, claro, com o resultado, mas também o desempenho e como era a característica do jogo, né? Então a gente se preocupa com o resultado porque nós estamos dentro de um campeonato que é muito difícil, um campeonato que as fases elas se alternam, né? Não é a primeira e não será a última fase que dentro de um campeonato. Nesse primeiro turno nós tivemos, se eu não me engano, 2 ou 3 situações parecidas de ficar aí 3 a 4 partidas sem vencer. Então agora é pensar na equipe do Inter, né? Nós temos jogadores que voltam a Goiânia, esses jogadores fazerem uma boa semana, fazer o jogo do Inter e depois se preparar para fazer um grande jogo com o Corinthians para que a vitória volte a acontecer. O Alex tá aí? Tô por aqui, sim. Eduardo, boa noite. Alex Rodrigues da Rádio CBN. Eduardo, 2 colocações dentro de uma só. A respeito, primeiro, até desse momento que você falou que o Atlético já viveu dentro do campeonato, de em outras ocasiões ter ficado um certo período sem vencer, e eu me lembro que em uma dessas situações o Wagner Mancini fez várias mudanças na equipe titular na forma de tentar mudar a cara do Atlético, dar uma repaginada para a sequência da competição, e deu certo. Saber se, por exemplo, você pensa numa situação como essa para o próximo jogo do Campeonato Brasileiro, tentar mudar aí a cara do Atlético, algumas peças nesse time titular. E a outra colocação é que hoje você está como treinador do Atlético, né? Você já falou várias vezes a respeito disso. Se assim como o Wagner Mancini tinha, você tem autonomia também para sentar com o Adson e cobrar reforços, tendo em vista que o William Maranhão, por exemplo, Baralhas, vem tentando ajudar, vem jogando, mas é visível assim que o time caiu muito, né? Sem o Edson e com a presença deles. Primeiro que o Edson não é nem o William Maranhão ou o Baralhas, né? O Edson é um atleta que faz falta a qualquer equipe. Então, isso aí é uma situação. Quanto a reforços, eu cobrar o Adson, não. Nós estamos aqui há 1 ano e meio e o clube sempre atento a isso, né? O mercado também, ele não te dá tantas peças. Então, não adianta você também trazer por trazer. A gente está atento, o Adson está atento, nós estamos atentos que estamos sempre captando jogadores. Então, quanto a isso aí, o Atlético está sempre atento, e até o dia que forem as inscrições, o Atlético vai estar atento a estar qualificando, porque nós temos um elenco curto, que é a nossa filosofia, né? Quanto à equipe, para o jogo do Corinthians, nós já temos três desfalques, né? O João Vitor e o Janderson não pode jogar por força de contrato, o Éder tomou o 3º cartão, então mudanças elas vão ser feitas já por necessidade, né? Então é analisar, sabe? A gente não pode, eu tenho por hábito, independente se eu estiver à frente ou não, analisar o jogo, analisar as situações. Então, com cabeça fria, primeiro nós temos o Inter, nós não podemos pensar no jogo do Corinthians, a gente está na disputa, a gente precisa fazer um grande jogo o Inter, competir, e depois, posteriormente, a gente analisar os atletas que nós vamos ter em mão para o jogo contra o Corinthians. Igor? Boa tarde, Eduardo. Aqui é o Igor Silva da Rádio Aliança 1090. Eduardo, a circunstância do jogo te levou a usar 2 centravantes, o Zé Roberto e o Júnior Brandão, no final do segundo tempo. Faltou jogadas pelas as laterais da equipe do Atlético para servir os 2 camisa 9? Nós colocamos 2 atacantes na parte final, né? Trouxemos o Matheus com o pé aberto, porque o Matheus, na maioria das vezes, joga com o pé trocado. Levamos o Jandes para o lado direito, então, para fazer as dobras, os 2 contra 1 do lado. Faltou em algumas circunstâncias, realmente a gente chegou para fazer o cruzamento, mas como estava fechada, quis rodar a bola, forçar a bola em algumas situações na bola longa, né? Mas em muitos momentos nós tivemos a chance de fazer o cruzamento, mas infelizmente não tivemos a
a felicidade de estar concluindo, né? No primeiro tempo nós tivemos, acredito, mais chance de estar, mas também normal, o Curitiba depois do gol só se defendeu, jogou em transição, segurou o jogo inteiro, o goleiro tá dentro do papel de quem está ganhando o jogo, né? Mas o jogo inteiro segurando o jogo, caindo, e o árbitro não foi conivente com isso, mas não foi esse não foi por isso que nós perdemos a partida, né? Faltou principalmente no segundo tempo, que nós tivemos mais a bola, de ser um pouco mais agressivo para que a gente pudesse criar mais situações. Boa noite, Eduardo. Você falou sobre a dominância do Atlético, né? Ficou muito tempo com a bola, ocupou o campo de defesa do Curitiba, mas essa dominância não foi uma falsa dominância, podemos dizer assim, porque a partir do momento que o Curitiba faz o gol, pela situação da equipe no campeonato, é claro que eles vão se recuar. E o Atlético criou muito pouco, né? O Atlético finalizou pouco, utilizou bastante a beirada, mas não conseguiu acionar muito o Zé Roberto na questão aérea, tabelou muito pouco por dentro, né? O Marlon em uma outra ocasião tentou, mas não teve o sucesso. E para complementar, essa falta de poder ofensivo preocupa para terça-feira, porque o Atlético precisa vencer no Beira-Rio para ter chance de avançar. É o que eu falo, não é quando você tem a bola que você é melhor no jogo, né? Às vezes você joga numa linha mais defensiva e você tem o campo para transitar e você tem mais chances. Mas a proposta e como o Curitiba joga, nós sabíamos que nós teríamos a bola. E nós sabíamos que nós teríamos o jogo pelo lado, porque é um time que fecha por dentro e dá os lados para os laterais. E isso foi uma situação também da estratégia de iniciar com dois atletas que fazem bem a beirada, que são beiradas, né, bem definidas. No segundo tempo claro que o adversário fecha as linhas, acaba entrando também o desespero, que é normal, conforme o tempo vai passando, você não vai conseguindo criar as situações para estar finalizando, mas eu acredito que isso aí faz parte do campeonato. Você vai ter jogos que você vai ter a bola e você vai ter pouca situação, tem jogos que você não vai ter a bola, vai tomar uma pressão maior pela qualidade do adversário e vai ter a transição para ganhar o jogo. Então nós temos que estar preparado para tudo isso dentro do campeonato e entender que o campeonato e cada partida, as situações elas variam e você tem que tentar estar preparado para tudo dentro da partida.